E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui no nosso curso de metrologia e vamos tratar agora sobre conversão de unidade, gente. Isso aqui é uma coisa muito importante, tá? Nós já vimos aí o sistema métrico, né, e o sistema inglês, milímetros e metros, né, polegadas, polegadas fracionárias e decimais, milesimais, né? Então hoje a gente vai aprender como que a gente converte uma medida para outra. Gente, isso aqui é muito importante, tá? A gente poder trabalhar com a mesma medida, só que expressar ela de forma diferente. E nós temos algumas regrinhas aqui, gente, de conversão, tá? Basicamente a formulação matemática. É você trabalhar com a proporção de que uma polegada é 25,4 milímetros, né? E a gente poder expressar isso em forma de fração, ou em forma decimal também, perfeito? Então vamos lá, gente, ó. O primeiro exercício aqui está pedindo o seguinte: converta a polegada fracionária em milímetro. Ele quer 3 casas decimais, beleza? Então nós vamos ter 3 casas depois da vírgula. Como é que eu vou converter uma polegada fracionária em milímetro? Gente, é muito simples, ó. Multiplica-se o resultado da divisão da fração por 25,4. Como é que a gente vai fazer isso, gente? A gente vai ver a proporção. Isso aqui nada mais é do que uma proporção. Por exemplo, se você pega nessa calculadora aí, gente, todo mundo com calculadora, hein? 33 dividido por 128, nós vamos ter o valor de 0,2578125. Eu vou multiplicar isso, ó, por 25,4 vezes 25,4. Isso daqui, gente, vai dar 6,548 milímetros. Perfeito? A gente dá uma olhadinha lá, esse é o valor. Ah, detalhe, gente, a gente não pode esquecer do arredondamento também. Depois do 4 aqui, ó, a gente teria, depois do 8, a gente teria um 4. Ele só quer 3 casas, ó. Se você for ver, esse 4 ele é menor do que 5. Ainda vale aquelas regrinhas que a gente estava usando. Por ele ser menor que 5, ele desaparece, né? Perfeito? Vamos para o segundo agora, gente. Ó, uma coisa aqui muito interessante nesse segundo, ó. A gente tem 1 polegada e 5 oitavos. Quer dizer isso? Quer dizer que aqui no 1 polegada, ó, eu já tenho uma polegada inteira. Então aqui, ó, eu já tenho 25,4 milímetros. Mais uma outra parte, ó, uma fração. Então no caso aqui eu tenho mais que uma polegada. Tenho 1 polegada e alguma coisa. Esse 1 eu vou substituir pela polegada inteira, 25,4. E vou somar a isso os 5 oitavos. Que a gente vai fazer a mesma coisa. 5 dividido por 8 dá 0,625. 0,625. E isso eu vou multiplicar pelo 25,4. Tudo bem? Somando isso, gente, ó, nós vamos ter um total de 41,275 milímetros. Vocês entenderam a jogada? Uma polegada inteira, ela já me vale 25,4. A outra fração eu faço a mesma coisa, ó. Multiplica-se o resultado da fração por 25,4. 8 dividido por 5 dá 0,625. Eu somo essas duas medidas, ó. E aí eu tenho o resultado. Perfeito? Vamos para a letra C agora, gente. 5,16 avos de polegada. 5 dividido por 16, nós vamos ter o valor de 0,3125. Isso, gente, multiplicado por 25,4, nós vamos ter um valor de 7,9375. Ele só quer 3 casas, pessoal. Aqui nós temos 4. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou avaliar uma casa depois da que eu quero arredondar. Lembram disso? Aqui no caso é um 5. O que acontece quando ele é exatamente um 5? Se o número que eu quero arredondar for par, ele continua igual. Se ele for ímpar, como é esse caso aqui, ó, um 7, eu acrescento 1. Não é isso? Então aqui, ó, eu acrescento 1. Então ele se torna um 8. Tudo bem? Regra de arredondamento, gente. Primeiro vídeo do nosso plantão de metrologia. Perfeito? Vamos para a última questão agora do primeiro exercício. Ó. 5 polegadas, gente. Gente, se 1 polegada vale 25,4, quanto vale em milímetros 5 polegadas? Simples, né, gente? Ó. 5 vezes 25,4. E aí, ó, eu vou ter um valor de 127 milímetros. Só que aqui, gente, ó, 127, ele pede com 3 casas decimais. Então, você precisa colocar os 3 zeros, tá bom?
apesar de numericamente 127 ou 127,000 ser o mesmo número, numericamente falando, nós precisamos expressá-lo da maneira correta, perfeito? Muito bom. Então agora vamos para o outro exercício, gente, exercício 2. Ó. Agora eu quero converter milímetro em polegada fracionária. Gente, a gente vai para a regra do mesmo jeito. Ó. Milímetro em polegada fracionária. Eu vou multiplicar o valor em milímetros por 5,04. Gente, o que é esse 5,04? É uma abreviação matemática, é uma simplificação matemática. Eu tenho uma formulação que faz essa conversão e eu vou dividir os números para ficar um número mais enxuto. Tá? É só uma simplificação, como a gente faz nas frações de polegada, lembra? A gente vai dividindo por 2, em cima e embaixo, até chegar no menor número. É uma simplificação matemática para ajudar a gente. E o resultado deve ter como denominador 128. Tudo bem? E aí a gente vai simplificando. Ó, o exemplo ali que ele deu, ó, 1,5875 eu vou multiplicar por 5,04. Gente, isso dá 8,001. Gente, 8,001 é 8, tá, gente? Pra gente abreviar, tá? A aproximação aqui é 8. Isso aqui é um restinho que a gente pode ignorar nesse caso. E isso eu vou dividir por 128. O que eu faço agora, gente? Ó, eu tenho um número par em cima e eu tenho um número par embaixo. A gente vai simplificar, né? Vamos dividindo até chegar em algum caso em que algum número seja ímpar. No caso, vai ser o número de cima, né? Porque embaixo todos os números são pares, né? Então, quando o primeiro número chegar a ser ímpar, a gente para a simplificação. 8 dividido por... Vamos simplificar tudo por 2. Vamos devagar. 8 por 2 dá 4. 128 por 2 dá 64. Bem, continuam os dois números pares. Então, eu continuo a simplificação. 4 por 2 dá 2. 64 por 2 dá 32. Então, eu ainda continuo essa simplificação. Vocês concordam? E agora, vamos dividir de novo por 2. Ó. 2 dividido por 2 é igual a 1, 32 por 2 dá 16. E aí eu coloco as aspas duplas para especificar as polegadas. Tudo bem, gente? Ó, essa é a resposta final já simplificada. Ó. Na verdade, aqui já numericamente estaria certo, mas a gente sempre tem que simplificar para mostrar da forma mais correta possível. Perfeito? Vamos para o segundo agora, gente. Ó, 25 milímetros. Qual que é a regra? 25 vezes 5,04. Dá 126. E o resultado tem o denominador 128. E eu continuo a simplificação. Ó. 126 dividido por 2, eu vou ter 63. 128 por 2, 64. Gente, aqui eu já cheguei no número ímpar. Ó. Não tem como simplificar mais. Então a resposta já está completa. Só isso, gente. Difícil? Não é difícil, né, gente? Vamos para a próxima agora. Ó. 10.319. Isso vezes 5,04 dá 52,00776, dividido por 128. Gente, que número é esse aqui? É 52, né? Ó, 00, está na terceira casa, isso aqui pode ser arredondado, né? É um 52, ó. Duas casas decimais, 52. Então, como é que eu vou simplificar isso? 52 dividido por 2, eu vou ter 26. 128 por 2, 64. 26 por 2, eu vou ter 13. 64 por 2, eu vou ter 32. Gente, cheguei no número ímpar, ó. 13 é ímpar. Não tem como simplificar mais. A resposta já está completa. Perfeito? Vocês perceberam que aqui a gente vai dividindo sempre por 128? Por que isso, gente? Isso aqui, para nossa conversão, ela está indicando que é uma polegada inteira. Vocês perceberam aqui, ó, 828. O número de baixo é maior. Quer dizer o quê? Que você não tem uma polegada inteira, você tem uma fração dela. 126, 128, ó. Aqui, gente, eu tenho quase uma polegada inteira, mas eu não chego a ter, porque o 128 ainda é maior que o número de cima. Agora, o que vai acontecer no próximo exercício, gente? Ó, eu vou ter 133,350 vezes 5,04. Gente, isso dá um total de 672,084. E eu vou dividir isso por 128. Gente, olha isso. Esse número de cima é muito maior do que o número de baixo. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que se eu fizer essa divisão aqui, ó, dos dois, eu vou ter muitas polegadas aqui dentro. Se a cada 128 eu tenho uma polegada, em 672 eu vou ter quantas?
Vocês conseguem entender isso? Se a gente dividir aqui, ó, quando o número de cima é maior, é só você fazer essa divisão, ó. 672. Concorda, né, gente? Aqui, ó, isso aqui é um arredondado, né, ó. Dá para arredondar 672. Se eu dividir isso por 128, eu vou ter 5,25, gente. 5,25. O que isso aqui está me mostrando, ó? Que eu tenho 5 polegadas inteiras. Eu tenho 5 polegadas inteiras. E, além dessas 5 polegadas, eu tenho mais 0,25 polegada, que é o que sobrou, concordam? Ó? 5 polegadas inteira, mais o restinho aqui, que é 0,25. 5 polegadas, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, 5 polegadas. E 0,25 de polegada em fração, como é que a gente escreve 0,25? Gente, 0,25 é um quarto, né? 0,20 é um quinto, 0,5 é metade. 0,25, se você dividir 1 dividido por 4, dá 0,25. Então aqui, gente, eu tenho o quê? 5 polegadas e 1 quarto, né? Aqui no caso eu teria, ó, 5 polegadas e 1 quarto. Tudo bem? Conseguiram entender? Perfeito. Pessoal, vamos para esse daqui também, ó. Converta a polegada milesimal em fracionária. Como é que a gente faz isso, ó? Multiplica-se o valor da polegada milesimal por uma das divisões de polegada. Gente, você pode escolher qual que você vai fazer, tá? Mas tem que ser um número maior do que você precisa. Se você já multiplica direto por 128, você não vai ter esse problema. Depois você só vai simplificando, né? Por exemplo, ó, 0,3125 vezes 128. Isso daqui dá 40, gente, ó. E esse número também vai passar para a gente, ó, a ser o nosso... ele também vai passar a ser o nosso denominador. O que eu vou fazendo agora? Eu vou simplificando, ó. Dividido por 2, isso aqui dá o quê? Dá 20 e aqui dá 64. Dividido por 2, isso aqui dá 10 e isso aqui dá 32. Dividido por 2, isso aqui dá 5 e dá 16. Perfeito, pessoal? Ó, cheguei no número ímpar, eu parei minha conversão. Tudo certo? Vamos para o segundo agora, ó. 0,9688. Gente, eu vou pegar esse número e eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar por 128. Eu vou ter aqui, ó, 124,0064. Gente, isso aqui é 124, né? Dividido por 128. Agora a gente vai simplificando, ó. Por 2, 124 dividido por 2 dá 62 e 64. Embaixo também, né? Dividir por 2 os dois. 62 por 2 dá 31. 64 por 2 dá 32. Cheguei no número ímpar, parei minha conversão. Tudo certo? C agora, 4,750. Gente, isso vezes 128 vai me dar o valor de 608. 608 que eu vou dividir por 128. Agora, gente, é a mesma questão que eu falei. Ó. Tá vendo que o número de cima ele é maior do que o número de baixo? Quer dizer o quê? Que a gente tem mais de uma polegada aqui. Se você divide o 608 por 124, você vai ter 4,75 polegadas. O que quer dizer isso, gente? Que eu tenho 4 polegadas inteiras mais 0,75 de uma polegada. Concorda? Então, 4 polegadas inteiras eu vou ter aqui. Quanto que é 0,75 polegadas em fração, pessoal? Que ele quer em polegada fracionária? É 3 quartos, né? Vocês conseguem entender isso? Se você dividir 3 por 4, você vai ter 0,75. Perfeito? Vamos para o último agora, pessoal. Ó, 1,5625. Isso vezes 128 dá 200. Ó. E eu vou dividir isso daqui também por 128. Simplificando, ó, eu vou ter 100 dividido por 64. Por 2 de novo, eu vou ter 50 dividido... Ah, não, aqui é a mesma coisa, né, gente? Não, antes de simplificar, desculpa aqui, ó. O número de cima é maior, né? 200 dividido por 128, eu vou ter o quê? 1,56, ó. 1,5625. Mesma coisa, né, gente? Ó, eu tenho uma polegada inteira mais 0,5625 de uma polegada. Então, eu vou ter uma polegada. Se você fizer isso em fração, você vai ver que dá 9,16 avos. Perfeito, pessoal? Deu para tirar a dúvida aí? Tudo certinho?
Qualquer dúvida a gente pode continuar aí depois, tá, gente? Um abraço.